Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula, tá bom? Aula 8. E hoje nós iremos trabalhar com o tema progressão geométrica, conhecida como PG. Nós iremos trabalhar a definição, classificação de uma PG, representações especiais, fórmula do termo geral de uma PG e a propriedade de uma PG, ok? Essa primeira parte será só definições, tá bom? Sobre o assunto. Teremos um outro vídeo de exercícios resolvidos, cálculos, tá bom? Então vamos lá. Definição. O que é uma PG? Uma PG, conhecida como progressão geométrica, é toda a sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante. E essa constante vai ser representada por Q, pelo Q, e vai ser chamada de razão da PG, ou seja, razão da progressão geométrica. Por exemplo, eu tenho aqui uma sequência infinita, 3, 12, 48, 192, 768. E essa progressão geométrica está sendo multiplicada por um número. E que número é esse? O número 4, né? Quando eu pego o primeiro termo e multiplico por 4, dá 12. 12 por 4, 48. 48 vezes 4, 192 e assim por diante. Então, isso aí, pessoal, é uma progressão geométrica, tá bom? Em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior. Classificação de uma PG. Né? O que a PG ela pode ser classificada? Nós temos aqui a PG crescente, tá bom? O que é uma PG crescente? Uma PG ela é crescente quando temos duas situações, quando a razão for maior que 1 e os termos são positivos. Então, se a razão é maior que 1 e os termos são positivos, a PG ela é crescente. Exemplo, 2, 6, 18, 54. Os termos são positivos e a razão é igual a 3, maior que 1. Uma outra situação, pessoal, desculpa aí que está passando aqui uma carreata, mas enfim, vamos lá. É quando a razão estiver entre 0 e 1 e os termos são negativos. Então, se a razão está entre 0 e 1 e os termos são negativos, também a PG é crescente. Por exemplo, observa esse exemplo, ó, os termos são negativos e a razão está entre 0 e 1. Então, a PG ela é crescente, certo? PG decrescente, nós temos também duas situações. A razão está entre 0 e 1 e os termos são positivos agora. Então, se a razão está entre 0 e 1, por exemplo, a razão é 1 meio, e os termos são positivos, observa aí que está diminuindo, né, 200 e 150. A PG ela é decrescente. Se a razão for maior que 1 e os termos são negativos, também a PG é decrescente. Exemplo, olha lá, os valores são negativos, menos 4, menos 12, menos 36, e a razão é igual a 3, maior que 1, né? Então, também a PG ela é decrescente. A PG constante, né? Quando que uma PG é constante? Quando a razão for igual a 1, né? Observa aí, pessoal, que a razão é igual a 1. Então, nós temos aí 20, 20, 20. Esse 5 não existe, tá bom? E a razão é igual a 1. Então, nesse caso aí, a minha PG, ela é constante, tá bom? Lembrando que esse 5 aí não existe, tá? Houve uma digitação errada aí. A última classificação da PG é a PG alternante, né? Quando é que uma PG é alternante? Uma PG ela é alternante, tá? Quando a razão for menor que 0. Se a razão for menor que 0, a PG é alternante. Por exemplo, nós temos 4 menos 18, 16 menos 32. E a razão é igual a menos 2. Então, nesse caso aí, a PG ela é alternante, certo? Observa que na PG alternante nós temos valor positivo, negativo, positivo, negativo. No lugar desse 166 é um 16, tá bom? Tranquilo? Representações especiais. Alguns problemas podem ser resolvidos através das representações especiais. Então, se a PG tem 3 termos, nós podemos dizer que o primeiro termo vai ser x sobre q, o segundo x e o terceiro xq. Se for 3 termos.
Se a PG tem 4 termos, significa que o primeiro vai ser x sobre y cubo, o segundo xy, o terceiro xy e o quarto xy cubo, tá? Se for 4 termos. Se for 5 termos, nós temos essa representação. X sobre Q ao quadrado, x sobre Q, x vezes Q e x vezes Q ao quadrado. O mais utilizado são a representação para 3 termos de uma PG, tá? Então não se esqueça dessas relações. Fórmula do termo geral de uma PG, né? Se eu quero encontrar qualquer elemento de uma PG, eu posso utilizar a expressão AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, essa fórmula é conhecida como fórmula do termo geral de uma PG, ok? Onde o AN é o número que queremos obter, o A1 é o primeiro termo da sequência, o Q é a razão da PG e o N é o número de termo da PG. Então, essa fórmula aí, pessoal, representa a fórmula do termo geral de uma PG. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Ok? Não se esqueça dessa fórmula. A gente vai utilizar muito nas situações problema. Propriedade da PG. Observação. Se eu tenho 3 termos, A, B e C estão em PG. Então, esses 3 números estão em PG. Se esses 3 números estão em PG, o que isso significa, pessoal? Significa que B dividido por A é igual a C dividido por B. Eles estão em PG. Então, significa o quê? Que o segundo dividido pelo primeiro é igual ao terceiro dividido pelo segundo. Ou, no caso aí, B ao quadrado é igual a A vezes C, tá bom? B ao quadrado, não é A, tá, pessoal? É B ao quadrado. Então, B ao quadrado vai ser o produto de A vezes C, ok? Essa formulazinha aí só vai utilizar se a questão disser os números estão em PG. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estão em PG, tá bom? Então, pessoal, essa foi a parte teórica, né, da aula 8 sobre PG. Nós teremos um outro vídeo que vai ter sobre exercício resolvido, né, algumas questões, utilizando a fórmula do termo geral, a propriedade, algumas representações básicas, tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Reflexão. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.